Olá, queridas irmãs da MCM, tudo bem com vocês? Mais uma tarde que a gente pode estar juntas, né? Falando sobre a palavra de Deus, compartilhando. E nesta semana em especial nós vamos falar sobre a oração que é algo tão importante, tão fundamental nas nossas vidas, né? A oração que Deus nos deu, a ferramenta que Deus nos deu para a gente estar juntinho dele em todos os momentos, né? Para falar, para conversar com ele, para desabafar, para se alegrar, para pedir, para agradecer e para tantas coisas, né? A oração é a oportunidade que a gente tem de falar com Deus e falar em qualquer momento, em todos os lugares. Tem um cântico que eu gosto muito e que fala assim, né? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. E é tão bom isso, né? Porque é bem isso mesmo, né? Quando a gente fala com Deus, a gente tem paz, faz tão bem para a nossa alma. E entre tantos exemplos que a gente tem na Bíblia sobre oração, sobre as respostas de Deus à oração, a história que eu queria trazer para vocês é a de Neemias. É uma história que me chama muita atenção, né? E eu vou ler alguns versículos para vocês, falando sobre a vida de oração de Neemias. Né? Logo no começo do livro a gente vê alguns amigos de Neemias chegando lá onde ele estava, que ele estava lá ainda no cativeiro, e ele pergunta exatamente sobre o povo dele, sobre a situação lá da cidade dele tão querida, e os amigos dele falam, né, que o povo está lá em miséria, está passando necessidades, que a cidade está destruída, que os muros de Jerusalém estão destruídos. E aí Neemias se entristece demais, né? Porque mesmo ele estando bem ali, ele estava bem no palácio, uma situação muito boa, mas ele se entristece porque é o povo dele, a cidade dele querida, e ele saber que está tudo destruído, não é? E aí eu gostaria de ler lá no capítulo de Neemias, os versículos, no capítulo 1, versículos 4 até o 6, eu vou ler aqui para vocês. Então, Neemias falando, né? Quando eu ouvi estas palavras, aquelas palavras que os amigos tinham dito, né? Eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu Deus, de meu pai, pecamos. E por aí afora, né, eu não vou ler tudo, porque senão o nosso tempo, né? Mas mostra Neemias orando a Deus, confessando os pecados, reconhecendo que eles estavam passando por tudo isso por conta dos pecados que eles cometeram, por conta de todas as faltas que eles cometeram contra Deus, né? Mas o que ele faz? Ele ora a Deus, clamando, né? E eu vou ler o versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E aí, com tudo isso, ele continuou seu trabalho, ele era copeiro do rei, foi lá servir o rei, né? E o rei percebeu a tristeza dele. E aí o rei pergunta para ele: por que você está triste assim, né? O que está acontecendo? E aí, lá no capítulo 2, no versículo 4, exatamente conta isso. O rei me disse: o que você me pede agora? Então, olha só, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então, antes de falar com o rei, ele ora novamente, né? O rei perguntou e provavelmente a gente, pelo que a gente vê aqui, ele deve ter orado ali de imediato, porque logo que o rei perguntou o que ele queria,
Aí menciona, orei ao Deus dos céus. E aí depois ele falou com o rei, né? E aí, se a gente for ler todo o livro de Neemias, e vocês façam isso, né? Porque é uma história muito bonita, a gente vê vários momentos, em várias situações, onde Neemias vai lá e ora a Deus, né? Depois, quando ele orou, quando ele conversou com o rei permitiu que ele voltasse para a terra dele para ajudar os irmãos dele. E ele ficou 12 anos lá, imaginem, né? E foi por quê? Porque Deus providenciou tudo e porque ele recorreu a Deus em tudo. Depois a gente vê quando Sanbalate começa a persegui-los, a gente vê Neemias orando novamente e a gente vê vários trechos do livro de Neemias, onde ele ora a Deus, onde ele vai lá e pede a Deus e busca a Deus para fortalecer, para se alegrar. Então, que a nossa vida seja como a de Neemias, em cada momento da nossa vida, que nós estejamos buscando a Deus, orando a Ele, orando não só para pedir, para lamentar, mas orando também para agradecer, para exaltar o nome de Deus, para louvar. A oração tem que ser algo constante nas nossas vidas. É uma vida de oração. Oração em todos os momentos. Oração quando a gente está andando na rua, quando a gente está no mercado, em todos os lugares, né? Porque necessariamente a gente precisa estar de olho fechado e falando, né? Porque Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Então nós podemos orar em pensamento. E orar em pensamento a gente pode orar em todos os lugares, em todos os momentos. Então que a nossa vida seja uma vida de oração, como Neemias e como tantos outros que a gente vê na Bíblia. Que seja realmente uma vida de oração e a gente vai ver a diferença que vai ser a nossa vida quando a gente tiver realmente uma vida de oração todos os momentos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude realmente a termos uma vida de oração todos os dias. Que Deus nos abençoe a todas nós. Um grande beijo.